estamos chegando para mais uma aula com a nossa criançada da Miniban em casa e todas as outras crianças de outras igrejas, de outras cidades, de outros lugares aí que nos assistem também. Tudo bom com você, Salô? Tudo bom, Sula? Como é que vocês estão? Tudo bem, tia Michele? Eu tô Tudo joia. bem, crianças do Miniban? Animados? Ai, estou muito animada, tia Michele. Olha, que legal. Todo mundo animado para aprender mais um pouco. Criança tem que ser assim, né? Criança é curiosa, gosta de aprender coisas novas. Sim, tem não que é? ser animada. A palavrinha de Deus, tia Michele, a palavrinha de Deus é maravilhosa, hein? Isso aí, Salô. Tá ficando cada dia mais inteligente com cada aula, não tá? Crescendo a cada dia que Isso. aprendendo, hein? Quanto mais a gente aprende na escola, na igreja, na vida, mais a gente vai crescendo. A Bíblia diz que a gente cresce assim em conhecimento também, não só na altura, não é? É verdade, tia Michele. Isso aí. E quem é que se lembra sobre o que é que nós estamos estudando agora com as crianças da Miniban? Eu lembro, tia O Michele. que é? Qual o nosso tema? Dos profetas. Muito bem, a gente está aprendendo sobre os profetas da Bíblia. Da Bíblia. E a gente já fez aí um resumo explicando quais são os profetas maiores, os profetas menores, qual foi o tempo dos profetas. Tudo isso a gente já viu nas aulas anteriores, não foi? Sim. Vimos umas profecias aí grandes que já realizaram, né? Já aconteceram, já se cumpriram. Vimos também profecias que estão se cumprindo agora e outras que ainda vão se cumprir. Mas agora a gente vai entrar num profeta específico, tá bom? Agora, cada semana a gente vai estudar um profeta e hoje a gente vai falar, sabe qual? Quem adivinha que profeta será hoje? Qual, tia Michele? Eu não sei. Não sabe? Quem vocês acham? Chuta aí, de repente, se vocês acertam. Quem? Isaías. Isaías, e você acha o quê, Sula? Eu tô apostando em Isaías, tia Michele. Será que é Isaías? Não, ainda não é Isaías. Mas é um outro que também tem um livro grande, também é um dos profetas maiores, Olha que aí. escreveu um livro grandão e que rima com Isaías. Será o profeta Jeremias. Muito bem. Que legal, que legal. E o livro de Jeremias, crianças, tem muitos tesouros para serem desvendados e explorados. Por isso eu trouxe aqui hoje esse baú do tesouro, porque o livro de Jeremias está cheio de coisas que nos ajudam a crescer em graça e conhecimento, porque ele trazia palavras não somente para profetizar o que ia acontecer com as pessoas, mas também palavras para ensinar as pessoas como serem melhores e ficarem na presença de Deus. E estas mesmas coisas que estão no livro dele, esses mesmos ensinamentos, a gente tem que estar passando para as nossas crianças, sim ou não? Sim. Exatamente. Que baú lindo, hein, tia Michele? Gostou? Baú Ai, lindo. eu amei esse baú. Adorei. Será que tem um tesouro baú, aqui tia dentro? Michele. Será que tem tesouro? Vocês acham que sim? Eu imagino Tem tesouro, que tem tem tesouros tesouro. maravilhosos. Tem tesouro, sim. Então vamos lá. Vamos começar a nossa aula de hoje. E eu vou abrir o meu baú e tirar daqui de dentro para começarmos o profeta Jeremias. Profeta Jeremias, então, é o primeiro profeta que nós estudaremos nesse dia de hoje, nesta aula de hoje, tá bom? E o profeta Jeremias, ele foi um profeta muito importante na história, que passou pelo período aí, pelo reinado de muitos reis. Ele não profetizou para um único rei de Israel, não, sabia, crianças? Olha, ele foi tão importante vários assim, reis, tia vários Michele. Sim, vários reis, foram 5. E eu vou falar de 3 mais importantes. Sim. O primeiro foi o rei Josias, que foi um ótimo rei, foi um bom rei ali para o povo de Israel. E Deus se agradou dele. Foram poucos reis que foram bons, vocês sabem disso, né? Sim, parece que a maioria foram muito más, né, tia Michele? Exatamente, a maioria se desviou, fez o que não agradava a Deus, fez coisa errada. Então, a gente vai se lembrar de alguns só que se destacam que foram bons. A maioria são ruins. Josias foi um rei bom, mas infelizmente, quando chegou o final do seu reinado, quem assumiu o seu trono foi o seu filho Joaquim, que não foi tão bom assim. Deixa eu ajeitar ele aqui na frente. Joaquim? Isso, seu filho Joaquim assumiu o trono e já não foi tão legal assim. E depois que Joaquim foi levado para Babilônia, durante o cativeiro, pelo rei Nabucodonosor, quem assumiu ali, ficou no seu lugar, foi o irmão dele, o
Zedequias, outro filho de Josias. E ele foi bom, tia Michele? Nenhum desses dois foi bom. Não foram, principalmente Zedequias. E é por isso, então, que o profeta Jeremias vinha trazendo essas lições para eles, essas profecias, esses avisos de Deus, para que eles ficassem espertos e obedecessem a palavra. Eles não estavam fazendo as coisas do jeito que Deus ensinou, do jeito que Deus queria, sabe? Então, aconteceu que Jeremias sofreu muito durante o seu período de profecias. Porque o coração das pessoas, sabe como que ele estava, crianças? Assim como esse coração que eu tirei agora do baú, feito de pedra. Coração duro. Essas pessoas estavam endurecendo o coração. Não queriam ouvir a palavra de Deus. Não queriam ouvir os conselhos de Jeremias, as profecias que ele trazia. Esse povo endureceu o coração e não queria ouvir. Não queria saber de ouvir a voz de Deus. Então, nesse coraçãozinho, eu vou colocar aqui algumas expressões de rostinhos aqui que vão demonstrar o que as pessoas acabam fazendo quando endurece o coração e não ouvem a voz de Deus. Por exemplo, esse daqui, ó, tá zombando da palavra de Deus e aquelas pessoas que riam de Jeremias. Não acreditavam no que ele falava, tiravam sarro, fazia piada, sabe? Sabe quando as pessoas não acreditam no que você fala e ri de você? Não é muito chato? É muito chato. Não tem? Às vezes um coleguinha na escola que faz isso, a pessoa duvida e ri de você. É muito chato rir da cara das pessoas, não é? Não pode. Então, quem endurecia o coração aqui para Jeremias acabava zombando do que ele estava avisando e não acreditava em tudo que ele estava ali profetizando. Uma outra carinha que eu vou colocar aqui, representando as pessoas que ignoravam a mensagem dele, ó. Ignorar também o que a gente fala não é bem desagradável? O que vocês acham? É sim, tia Michele. Já falou alguma coisa? Quando você fala alguma coisa. Quando a mamãe fala com você, menino, vai juntar os brinquedos, você finge que nem escutou o que a mãe falou. Não tá nem aí, não tá nem aí. O pai fala, e aí, já fez tarefa, menino? Vamos pra escola? E você, chacoalha o ombro, né? Isso, faz assim, ó. Eu não faço isso não, tia Vira as costas pro pai e pra mãe e ignora. E age com ignorância com a pessoa que tá falando sério, tá falando com o seu bem. Faziam isso com Jeremias, sabe? Sabe o que acontecia também? Algumas pessoas até tinham um certo remorso, assim, por não estarem fazendo o que Deus mandava. Só que remorso não é um sentimento bom, sabia disso? Não, porque o remorso só dá na hora, depois passa e a pessoa faz tudo de novo. Ela não muda de vida, né, tia Michele? O certo, continua errando. Sabe qual que é o certo, Sula? Sentir arrependimento, porque arrependimento traz mudança, aí sim. Por isso que João Batista falava, arrependei-vos, né? Pra gente se arrepender dos nossos pecados. Jesus mandou se arrepender. E não ter só um remorso momentâneo e depois fazer tudo errado de novo. Então, algumas pessoas até ficavam, será que Deus vai destruir mesmo? Será que a gente tá errado mesmo? Mas não mudavam de vida. E aí, Jeremias continuava pregando. Tinha pessoas também que reagiam brigando com Jeremias. Xingava, apedrejava, amaldiçoava ele, porque achavam que Jeremias não estava falando alguma coisa para alertar, para avisar e para ajudar. Achavam que Jeremias estava praguejando o próprio povo, entendeu? Não entenderam, né, não entenderam a mensagem dele. Então tinha gente que xingava, jogava as coisas nele, amaldiçoava, torcia contra ele e não acreditava que ele era um homem de Deus. Homem de Deus, profeta de Deus. Isso. E aí tinha aqueles piores ainda que agiam com vingança. Ai, que horror! Porque eles não gostavam da mensagem de Jeremias, nem os reis, nem os outros nobres, nem o povo. Eles achavam que Jeremias estava se intrometendo no que não era da conta dele e resolveram então acabar com ele. Dá um fim em Jeremias. Tadinho do Jeremias. Essas pessoas estavam todas com seu coração endurecido. Não queriam ouvir a mensagem de Deus. Queriam obedecer a palavra. Não queriam. Então é como a gente não ouvir o conselho do pai, da mãe, dos avós, de um pastor, de um melhor amigo, que às vezes dá uma palavra dura, mas é pro nosso bem. É isso que Jeremias fazia. A palavra dele não era muito
fácil de ouvir, porque as profecias dele eram de que Deus ia destruir Jerusalém. E ninguém queria ouvir isso. Imagina Jerusalém, né, tão linda, tão próspera, que o rei Davi construiu e prosperou, que o rei Salomão fez ficar famosa por todo mundo. Então eles não acreditavam que seriam destruídos, como Jeremias estava profetizando. Eles estavam orgulhosos, soberbos, sabe? Sabe o que é soberba, Sula? Soberba é uma pessoa assim que se acha acima, né? Se acha demais, que ninguém pode fazer nada contra ela. E assim estava o povo ali. Não acreditava nas profecias que Jeremias estava trazendo para o povo. E eles então endureceram o coração. E a Bíblia nos ensina, crianças, que nós devemos amolecer o nosso coração, sabia? Um coração duro não é fácil da palavra entrar. A gente tem que amolecer o coração, deixar a palavra de Deus entrar, para que possa haver transformação na nossa vida. Ó, eu vou ler aqui alguns cartazes agora que vai falar um pouquinho sobre a vida de Jeremias, tá bom? Jeremias foi filho, aqui vou mostrar para as crianças, profeta Jeremias. O profeta Jeremias foi filho de um sacerdote que atuava em Benjamim, lá na tribo, né, de Benjamim. Ó, e ele então trouxe profecias durante 5 reinados, eu falei, né? 5 reis diferentes: Josias, Jeoacás, Joaquim, Joaquim e Zedequias. Ele então trazia profecias para estes 5 reis diferentes e praticamente nenhum deu ouvidos a ele. Jeremias sabia que Jerusalém seria destruída por Nabucodonosor. Deus mostrou isso para ele, que Jerusalém seria destruída. Imagina a tristeza de Jeremias vendo a destruição daquela cidade santa, da cidade maravilhosa, da terra prometida, né? Era a capital da terra prometida, que Deus prometeu lá para Abraão muitos anos atrás. Deus falava para ele, ele pregava para o povo, né, tia Michele? Ele avisava, e o povo não acreditava, achava que ele era maluco, entendeu? Não deram atenção para ele. Jeremias, ele desmascarou também na época falsos profetas, porque tinha aquelas pessoas que fingiam que era profeta, sabe? Eles fingiam e ficavam só levando palavras que agradavam o coração do rei. Sabia? Tinha profetas que fingiam saber o que Deus queria, fingiam saber o que era para fazer e dava mau conselho para o rei, ou seja, falava só coisa boa que o rei queria ouvir e não falava as coisas ruins que na verdade era o que ia acontecer, mas os reis não queriam ouvir. Então Jeremias desmascarou vários profetas. E desmascarando esses falsos profetas, ele ganhou muitos inimigos. Imagina quanto inimigo ele não arrumou. Triste isso, né? Muito triste. E ele também pregava contra, sabe o quê? A idolatria. Naquela época, o povo de Deus estava se perdendo, acabava adorando falsos deuses dos povos vizinhos, e eles estavam servindo a Baal, a Maloque, a uma deusa chamada Ista, chamada de Rainha do Céu. Eles esqueceram do Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus criador, e estavam servindo a deuses de pedra, de madeira, de metal, feita pela mão dos homens. Deuses mortos! Deuses mortos, sem vida nenhuma, que foram feitos pela mão de outros homens e não tinham poder de nada. Então, Jeremias falava, avisava que aquilo estava errado, e mesmo assim o povo não queria saber dos conselhos de Jeremias e das suas profecias. Então, sabe o que aconteceu? Ele acabou preso. Jeremias foi preso e açoitado. Ficou muito tempo preso, apanhando, sendo humilhado, maltratado, e não se sabe nem como foi o fim da vida de Jeremias, porque pobre Jeremias. Sabe o que aconteceu com ele? Ninguém sabe. Ele desapareceu. Ele sumiu. Ai, agora eu fiquei curiosa. Mas Deus sabe, né, tia Michele? Só Deus sabe. Uma coisa a gente pode ter certeza, ele deve estar no céu já, né? Porque se fez tanta coisa assim que agradou a Deus. Bom. Pois é, com certeza ele alcançou a salvação, porque ele falava tudo que Deus mandava. E ele falava as verdades. Então, ele sofreu por amor a Deus e por amor à palavra de Deus. Então, ele alcançou a salvação dele, com certeza. Mas ele sofreu. Então, ele era conhecido, sabe como?
o profeta chorão. Ele chorava. 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 Deus permitiu que ele sofresse assim, porque sabia que dessa forma ele se aproximaria ainda mais de Deus. Infelizmente ele precisou sofrer, mas... Deixa eu abaixar o baú aqui. Mas ele precisou sofrer, só que Deus sabia que depois viria a recompensa. Com certeza veio a recompensa. Ele acabou desaparecendo, mataram ele, a gente não sabe como, a Bíblia nem conta como ele sumiu, como ele morreu, mas ele cumpriu a sua missão. E ele foi chamado muito jovenzinho para ser profeta. E Deus avisou para ele que ele tinha sido escolhido desde a barriga da mamãe dele. Já pensou que legal? Lindo essa passagem. Isso, Deus falou para ele: eu te escolhi desde o ventre da sua mãe. Ele estava ali sendo formado na barriga da mamãe dele e Deus já tinha escolhido. Esse bebezinho vai crescer e vai ser um grande profeta. Ai, que linda, né? Essa mensagem, tia Michele. E Deus então chamou ele na adolescência. Ele era um jovenzinho, aí de uns 13 anos mais ou menos, e Deus já começou a usar ele para falar as verdades na cara das autoridades, dos reis que estavam sendo maus, das pessoas que estavam sendo idólatras, e ele começou a pregar e falar a verdade, e em vez de amigos ele ganhou foi muito inimigos. Mas a palavra de Deus diz que quando a gente aceita a Cristo e aceita a palavra de Deus, a gente costuma fazer, às vezes, mais inimigo do que amigo, sabia? É verdade. Que coisa, né, tia Porque Michele? muita gente não quer saber de Deus, não quer saber da palavra dele. E quando a gente vai falar do que é certo, as pessoas acham que a gente é chato, que a gente é intrometido, que a gente é fanático. E aí essas pessoas não querem ficar do nosso lado, não querem ser nossos amigos. Tia Michele. Não querem a verdade. Querem uma nova vida, né, tia Endurece Michele? o coração fica de pedra, né? Então essas pessoas acabam se afastando e não querem se converter, mas graças a Deus que muitas se convertem, muitas abrem o coração para Deus, muitas querem fazer a vontade de Deus, ainda bem, né? Porque senão ninguém se salvava. Mas aquelas pessoas que não querem saber de Deus se afastam e ainda por cima passam a perseguir aquele que é de Deus. Então muitas vezes, crianças lá na escola, você não quer fazer coisa errada, não quer brigar, não quer fazer coisa que você sabe que não é de Deus, aí vai aparecer um que vai rir de você, que vai fazer bullying, vai chamar você de não sei, quadrado, cafona, Santinho! Como é que chama hoje em Do dia? Paoco, tia Isso, fala Michele. aí, Que eles chamam. É crentinho, não faz isso, não O faz menino aquilo. me chamou de crentinho. Olha só. Falou que eu era crentinho. Mas é crentinho. melhor ser crentinho, né? Eu sou de Jesus, Do que eu sou ser de Jesus. É melhor ser crentinho mesmo. É verdade. Então a gente acaba arrumando algumas inimizades porque não aceitam ouvir verdades. Não é que a gente sai brigando com todo mundo. A gente quer dar bons conselhos, ensinar o que é certo e nem todo mundo aceita. Então acaba fazendo algumas inimizades. E foi o que aconteceu com Jeremias. E aí então Deus escolhe Jeremias para ter essa vida triste. Foi um profeta chorão, porque ele chorava com as visões que tinha, com os avisos que Deus dava, as profecias que ele tinha que entregar, de tristeza de saber que a sua cidade e o seu povo seriam destruídos, e o que ele podia fazer era apenas avisar, mas nem todo mundo queria ouvir. E ele então depois vai escrever também o livro de Lamentações, que é um livro onde ele lamenta, ele chora a destruição de Jerusalém. Vai ser o segundo livro de Jeremias, além do livro que a gente está estudando também. E ele ficou então conhecido assim, como profeta chorão. Mas o nome de Jeremias, sabe o que significa? Quem sabe? Eu não sei, tia Michele. Não sabe? Jeremias. Jeremias significa Jeová lança, ou Jeová envia, Jeová manda. Então ele foi um menino, um homem, né? Desde menino foi lançado, enviado, sabe? Para fazer a obra. O nome dele já tinha esse significado. Muito lindo. Deus lançou ele como se fosse uma semente, assim, sabe? Enviou para poder dar frutos. E os frutos dele foram esses, de profetizar, avisar pessoas. Muito poucos ouviram o que ele avisou e alguns, ou melhor, a maioria, não ouviu. Por isso Jeremias morreu triste, no cárcere, preso, maltratado, torturado. A gente não sabe como nem quando ele morreu, ele só
desapareceu. Triste o final da história dele, né? Ai, eu achei muito triste. Eu também achei. Triste, triste. E ele era filho de um sacerdote, nem assim o povo respeitou. O povo não respeitou Jeremias e não teve a consideração por ele que deveria ter. Muito triste a história, então, do profeta Jeremias. Leiam em casa, crianças, peçam para o papai e para a mamãe que leiam com vocês, expliquem para vocês a história, para vocês, então, entenderem um pouquinho sobre cada profeta. Nós vamos ter mais uma ou duas aulas sobre ele também, porque o livro de Jeremias tem muitos tesouros, a gente tem que desvendar cada um. A gente soube aí como foi a sua trajetória, mas vamos desvendar algumas das suas pregações, das suas mensagens. Ele pregava com parábolas e com alegorias, entendeu? E a gente vai desvendar algumas delas que estão aí no nosso baú nas próximas aulas. Combinado? Legal, Combinado, tia Michele. Isso, porque Jeremias é um livro grande, não dá para falar sobre ele numa única aula. Ele é um dos profetas maiores, né? Um dos quatro. Verdade. Ele é o segundo maior. O primeiro é Isaías, que tem 66 livros, eu acho. E ele tem 52, se não me engano. E aí depois vem os outros dois, Daniel e Ezequiel. Então ele é o segundo maior. Tem muita coisa pra gente explorar. Vamos explorar mais o livro de Jeremias? Vamos explorar, nas tia próximas Michele. aulas, com certeza. Gostaram dessa história? Eu gostei muito de conhecer mais Mas sobre... é triste, não é? Foi uma história triste, Uma história tia Michele. triste. É bom de conhecer, de ficar sabendo como foi, mas dá tristeza saber que ele fez tudo que Deus mandou, mas o fim dele não foi tão bom. Aqui na terra não foi bom, mas com certeza no céu ele recebeu uma grande recompensa, não é? Com certeza. E é o que mais importa, a gente se preocupar com as coisas eternas e não as dessa terra aqui que vão acabar, não é? Tia Michele. Vamos Sim, orar? tia Michele, vamos orar. Então vamos lá. Querido Deus, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela vida do profeta Jeremias, que já viveu há tantos anos atrás, mas que deixou um legado, que deixou 2 livros tão importantes, trazendo tanto conhecimento, tantos ensinamentos para a nossa vida hoje, e nós queremos trazer esses conhecimentos para as nossas crianças. Parecem coisas difíceis de entender, de aprender, mas não são. São coisas simples que todos nós, adultos e crianças, precisamos conhecer e explorar para a nossa vida, para que nós possamos ser melhores. Desde pequenininhos, podemos fazer a tua vontade, a tua obra, como fez Jeremias, que foi chamado desde o ventre da sua mãe e que começou a sua obra na adolescência, um garotinho, e fez tudo que o Senhor mandou. Que nossas crianças possam ser assim também. Cumpram tudo aquilo que o Senhor mandar, ouçam a sua palavra, ouçam os seus pais, seus professores, seus pastores. As pessoas que querem o bem das crianças sejam ouvidas por elas e não desprezadas como fizeram aí com Jeremias. Que o Senhor abençoe para que haja crescimento no meio das nossas crianças e também adultos. Que cada uma dessas nossas aulas ensine cada dia mais a todos que nos assistem para o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, amém! Até a próxima aula, crianças. Tchau. Fiquem com Deus e na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre o profeta Jeremias, o profeta chorão, muito importante aí para a palavra e para a história do povo de Deus. Combinado? Até a próxima tia semana. Michele. Tchau, tchau. Até a próxima semana, Beijo, crianças. crianças. Tchau, Beijo, tchau. beijo, beijo.